740 kHz. Santo André, São Paulo. Está no ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem feito direção-geral do jornalista Fausto Calunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem selo de qualidade APENCOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, através do Instagram, @programa Gente que Fala, e também da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. O nosso blog, gentequefala.com.br. Telefones 3289-3580, 5052-5555. E estamos hoje retornando às sextas-feiras habituais, onde temos o privilégio de trazer no Gente que Fala integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Conosco o Coronel Flamarion Ruiz. Coronel Flamarion, prazer tê-lo aqui, Coronel. Prazer é todo nosso, estamos à disposição, vamos tentar fazer o melhor na discussão dos assuntos. O senhor atualmente é vice-presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil. É isso? É isso? Deixa eu ser indiscreto desde já. Parece que as polícias militares no Brasil são extremamente independentes, não tem um elo de ligação entre elas. Estou falando algum absurdo ou não? Não, a tentativa das associações é exatamente essa, né? Integrar. Superar essas dificuldades de distância, de antemão, e também das diferenças que são resultantes das características regionais, né? Também está conosco o Coronel Cangerana. Prazer tê-lo aqui, Coronel. Prazer. Uma saudação especial a todos aí, aos membros da mesa aqui. Muito obrigado. O senhor é comandante do CPC. Traduz para mim, eu sou leigo. Perfeito. O CPC é o Comando de Policiamento da Capital. É o comando que congrega os policiais que prestam serviço na capital de São Paulo no atendimento das ocorrências. Essa época do ano que é mais complicado. As festas de final de ano que já passaram, e imagino que o contingente seja exigido ao máximo, ou o carnaval que está batendo nas portas. Perfeito. Cada época tem a sua necessidade, a sua especificidade. E tivemos a operação aí no final do ano, uma operação coroada de sucesso, reduzimos os índices, e agora estamos para iniciar as festas de carnaval, tem o pré-carnaval, pós-carnaval, e isso também nos exige aí, muita atenção e um atendimento especial aí, para que também ocorra de forma segura. São Paulo seja uma cidade segura. Também conosco o Major Sérgio Aguiar. Prazer tê-lo aqui, Major. Prazer todo meu. Uma boa tarde a todos. Agradeço o convite. Cumprimento o Coronel Flamarion, meu ex-comandante do 13º BPMM. Coronel Cangerana, Sargento Lago também, que tenho o prazer de conhecer a obra. E agradeço aí por falar da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como é ser historiador na PM? Bom, eu posso citar uma situação interessante. Recentemente, eu fui fazer um serviço e levei lá para um conhecido, né? E ele me perguntou o que eu fazia. Eu falei que era professor de História. E ele viu a minha orientação. Eu falei, mas como um professor de História que fala... O senhor não estava fardado. Não. Já sou aposentado há 2 anos, né? Que fala diferente e tal. Eu falei, mas nem todo professor de História ele tem que ter... só falar sobre ideologias, né? Então, um historiador da Polícia Militar, ele procura isenção, né? Ele procura falar o que a Polícia Militar fez, os momentos históricos em que ela esteve envolvida e o quanto ela foi importante para a população do estado de São Paulo e também, especificamente aqui no município de São Paulo, a importância que ela teve e continua sendo importante em todos os eventos sociais. É difícil contar isso? Não é difícil, mas nós temos atualmente poucas pessoas que se preocupam com isso. Então, para dar aporte para a gente, nós temos o Museu da Polícia Militar, que tem um acervo muito interessante,
está à disposição do público, né, de terça a sexta-feira, fica ali na rua Jorge Miranda, bem no centro, onde nós temos todas as instalações históricas da Polícia Militar, né? A gente estava falando antes de entrar no ar, o prédio da Rota, o prédio do 2º Batalhão de Choque, então, próximo também do Comando Geral. Então, aquelas instalações são históricas, né? A chaminé, que muitos desconhecem, né? Que ela tem as marcas da Batalha Esquecida, que nosso amigo Major Sérgio Marques também conhece muito, que é a Revolução de 1924. Então, está tudo lá. Então, basta que as pessoas vão e vejam, e as pessoas... Vocês falam com tanto entusiasmo, sim, né? Sim. Recentemente, a gente recebeu a visita do pessoal de Tararé e eu estava explicando para eles coisas que as pessoas não sabem. E são muito simples. Por exemplo, por que nós chamamos de Estação Tiradentes? Então, poucas pessoas sabem. Seria por causa do patrono das polícias militares do Brasil? Não. Tiradentes é porque ali nós temos uma arcada, ela está em ruínas, mas foi preservada, e na década de 70 foi mandado demolir pelo governador do estado, e nós tínhamos um presídio ali, que chamava Presídio Tiradentes. Então, poucas pessoas sabem. Então, antes da inauguração do metrô e da estação do metrô, que foi a partir de 1974, nós tínhamos um presídio ali que não sobreviveu. Mas a arcada que dá acesso ao Banco do Brasil atual é a arcada do presídio. Então, todo aquele complexo ali onde nós temos o Comando Geral foi anteriormente um presídio e, no fundo, funcionou o que hoje está ali no Barro Branco, né, na Avenida Água Fria, foi a Academia do Barro Branco em 1910. Começou ali a academia, né, que era o CFA, né, e o antigo curso que formava os oficiais da Força Pública. Né. Sargento Lago, prazer tê-lo aqui, sargento. Muito prazer, Zé Rupé, boa tarde. E é um prazer muito grande estar aqui também. O senhor também se dedica a contar da Polícia Militar por esse Brasil todo? É um itinerante no Brasil? Na verdade, eu, após sair da atividade policial, e nesse processo de passar para a vida civil novamente, da inatividade, eu decidi realizar um sonho de muito tempo, que era conhecer a realidade das polícias militares em todo o Brasil. E durante o tempo que eu servi na Polícia Militar em São Paulo, eu ficava pensando, às vezes, na viatura, atendendo uma ocorrência, uma coisa ou outra, ficava imaginando como será atender uma ocorrência no Pará, no Acre, enfim, nos outros estados, como que é a vida do policial, né, nesses estados. Eu sempre pensava nisso, mas não podia conhecer porque estava na atividade policial. O senhor não pensou isso com Fortaleza no momento, né? Não, e estive recentemente em Fortaleza e vi o atual momento de Fortaleza também. Mas, claro que na época a Fortaleza não era o foco, né? Eram outros estados. Era bem mais tranquilo, né? As pessoas pensavam em Fortaleza, em Jericoacoara, Canoa Quebrada, e não nos dramas que estão vivendo atualmente. O senhor fez um livro sobre isso? Escrevi o livro Papo a Mike, que é a realidade do policial militar, contando exatamente os detalhes do que vi por esses estados, das conversas, desde o soldado ao comandante-geral, nos alojamentos, nos refeitórios, falando na intimidade do que é ser policial naquele estado, e aí as pessoas iam contando e eu fui relatando tudo isso no livro. Já a gente fala detalhes sobre esse Tá livro. Bom. Tem um CD também, que CD é esse? Que O quarto CD, eu também, paralelamente, realizo um trabalho já há 25 anos, compondo canções que retratam a rotina policial. Então, eu gravo em vários ritmos, mas sempre com o mesmo tema, que é a polícia, né? E eu canto, componho e faço shows. Que maravilha. Coronel Cagerana, só o senhor está nativa no momento aqui na mesa? Só nós dois estamos nativos. Todos têm atividades. Não. Mas eu estou na atividade da Polícia Militar. Coronel Flamarion Ruiz, deixa eu aproveitar o senhor aqui, porque o assunto interessa a todos nós, né, os que estão fardados, que não usam mais farda. O senhor hoje luta para manter os direitos nessa mudança de previdência, nessa discussão toda que acontece no Brasil. Como é esse trabalho novo, depois de tudo que o senhor fez na polícia? Esse trabalho é um trabalho muito interessante, que leva em consideração algumas situações particulares de atendimento dos
das necessidades de um profissional. Quando a gente fala em profissão, lembra-se sempre na CLT e todos os tipos de relações que nós temos no nível técnico e profissional com relação às características específicas de cada segmento profissional. No caso da polícia, nós temos aqui uma situação eminentemente particular. A polícia que nós conhecemos hoje, que nós somos que temos a nossa origem, ela é de 1808, ela veio para a família real para o Brasil, e a primeira polícia militar que nós temos notícia é a polícia do Rio de Janeiro. E depois dessa, em 1831, por exemplo, nós temos aqui a questão do atendimento das necessidades da sociedade, sendo promovido por algo que foi criado pelo Estado lá de São Paulo, na província de São Paulo, 1831, e a partir dessa data nós passamos a ter uma relação de pertinência com toda a sociedade no que diz respeito àquilo que nós entendemos como preservação da ordem e, ao mesmo tempo, a característica fundamental de obediência às leis. Então, o manus da atividade policial estabelece que não tem tempo nem condições. Há necessidade de que a sociedade tenha um guardião, né, e que esse guardião possa garantir que a sociedade funcione na sua plenitude e possa atender às características e necessidades dessa própria sociedade. Se você ir lá mais no tempo, no fundo do tempo, né, nós temos históricas cidades, né, ribeirinhas ou, de certo modo, na beira do mar, onde alguém se encarregava de fazer a segurança. Então, a característica que nós temos, né, que eles sinalizavam, diziam, aí nos filmes até dramatizam isso de maneira mais benigna, né, onde o indivíduo passava pelas localidades e dizia lá, olha, tal hora, tudo de ok, etc. E as pessoas podiam até dormir. Só que, pelas características de evolução da sociedade, nós precisamos entender que aquilo que nós conhecemos como crime veio num respaldo diferenciado e que obriga o Estado a garantir que as atividades naturais dessa sociedade possam ter a devida desincumbência e, naturalmente, fazer o progresso avançar e atender a todos os interesses da sociedade. Coronel Flammarion, historiador é o Major Sérgio, né? Mas se eu voltar um pouco, a Polícia Militar no Estado de São Paulo tem algumas características diferentes. Quando o senhor falou do litoral, eu me lembro agora que era força pública e a Polícia Rodoviária era particular. Quando o senhor falou do litoral, na ponte lá, ali na Praia Grande, ali, na ponte Pêncil, era da Polícia Rodoviária, que era particular. Cuidava da Via Anchieta, da Ponte Pêncil e da Via Anhanguera. E havia a Guarda Civil. Aí, nos anos 60, virou Polícia Militar. Né? O senhor é historiador, por favor, me ajude. Houve uma integração, em determinado momento, significativa, que nós podemos destacar, né, que, primariamente, a Polícia Rodoviária foi integrada à então Força Pública. E, anteriormente, nós tivemos também uma polícia que pouca gente deu valor, mas que tem um significado importante, que era, por exemplo, a Polícia Marítima e Aérea. Ela foi integrada à Guarda Civil. Então, nos idos de 1970, nós tivemos algumas organizações que foram integradas à Polícia Militar, via Guarda Civil, por exemplo, a Polícia Feminina. Então, nesse particular caso, das situações que nós entendemos que foram atendidas, né, acreditamos que o universo do somatório desses esforços que estavam esparsos e foram convergidos para a Polícia Militar, nós apreendemos uma série de situações de interesse da sociedade. Então, melhor a gestão e melhor, vamos
a qualidade e a maneira de como se empregam os meios. Major Sérgio, só uma falha do que eu relatei aqui, por favor. Não seria falha, eu só vou fazer um pequeno aparte, um pequeno reparo, que a Polícia Rodoviária, ela pertencia ao Departamento de Rodagem do Estado de São Paulo. Só que a Força Pública, ela sempre cedeu homens. Então, os homens eram emprestados, eles ficavam à disposição do DR, o DR, lógico, tinha pessoal também, mas o grosso da instrução era da Força Pública, né? Só que eles não eram um serviço preferencialmente da Força Pública, porque a Força Pública era dada a outras atividades. Se a gente começar com a expansão da malha rodoviária no estado de São Paulo, que começa a partir da implementação aqui na periferia do município, né? Final dos anos 50, começo dos anos 60. Final dos anos 50, início dos anos 60, começou no bairro do Ipiranga. E dali foi para o ABC, porque a própria Volkswagen era montada por uma fábrica de geladeira, né? Que é a hoje atual Brastemp, né? Sem fazer propaganda. Mas depois a Volkswagen comprou, né? Porque eles vinham em caixas, né? E depois essas caixas eram montadas e o Fusquinha começou a ser vendido, a Kombi começou a ser vendido, mas tudo para dizer o quê? Como bem exemplificou o Coronel Flammarion, nós tínhamos vários serviços de policiamento no estado, e esses policiamentos estavam dispersos. Então, o governador da época, no final de 50, foi um processo longo, de mais de 20 anos, até chegar no dia 9 de abril de 1970, quando finalmente as forças policiais que haviam no estado, que eram duas, que era a Guarda Civil e a Força Pública, se fundiram e se tornaram a atual Polícia Militar. Mas para que isso ocorresse, né, a Guarda Marítima, a própria Polícia Ferroviária, se você olhar o mapa de São Paulo, você vai ver que nós tínhamos uma Polícia Ferroviária e onde havia as grandes unidades da Polícia Militar era exatamente nas grandes estações ferroviárias do estado de São Paulo. Então, você ia ter em São José do Rio Preto, você tem em Bauru, você teria em Ribeirão Preto, em São José dos Campos, então, Taubaté, que eram a malha ferroviária do estado de São Paulo. Sorocaba. Exatamente. E ela foi sendo substituída, exatamente, pela malha, pela outra modalidade de transporte, que é o transporte através da estrada. Então, a polícia também mudou. Então, aí houve essa união, né, primeiramente na Guarda Civil, de todas as polícias, né, da polícia feminina, como o coronel lembrou, que foi criada em 1953 e se uniu à Guarda Civil em 1967. E depois, 3 anos depois, se uniu à Polícia Militar. Então, hoje nós temos uma Polícia Militar onde você tem o policiamento ostensivo, da qual o coronel Cangerana representa, mas nós temos também o policiamento especializado. Esse policiamento especializado, você vai ter específicas formas de tratar o policiamento, como é o caso que o senhor bem lembrou, o policiamento rodoviário, o policiamento ambiental, o grupamento aéreo, o pessoal das operações especiais. Aí você tem o GAT, você tem o COI e também o policiamento de choque, que eu citei, que fica lá em frente do museu, que é o policiamento de praças esportivas e de distúrbios civis. Coronel Cangerana, eu imagino que o senhor esteja aí. Nesta época, São Paulo tinha menos de 1 milhão de habitantes, não tinha celular, não tinha carnaval. Carnaval que tinha, mas não nessa intensidade. Né? Não, você tem um policiamento desse sem caçar ladrão de celular, né? Era muito mais fácil, não. Perfeitamente. Eu queria que o senhor se transportasse para hoje, não nesse tempo maravilhoso que o Major Sérgio descreveu. Vamos aproveitar aí a questão da estatística, da geografia, né? Por favor. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. É a 7ª maior cidade em população do mundo. Só tem 6 maiores que São Paulo, a maioria na China, algumas na Índia, né? Também é a 10ª economia do mundo. Só tem 9 PIBs de cidades maior que São Paulo. Então tem dinheiro e gente aqui e tem problema para segurança, já que tem tudo isso aí, né? E o Carnaval de São Paulo... Sua área de ação é só na capital, só a cidade de São Paulo. Só com 12 milhões de habitantes. 12 milhões na cidade. Se eu alegar de São Paulo, eu vou ter 20 minutos. Vamos falar dos 8 milhões que sobram.
Se eu estender um pouquinho, tem um 30 nesse pedacinho aqui, Campinas, São Eu Paulo. fico imaginando, né, as pessoas não têm a dimensão disso, mas tem um policiamento, o senhor comanda um policiamento, né? Na cidade de São Paulo. Isso, o senhor comanda um policiamento responsável pela tranquilidade de 12 milhões de pessoas. Perfeitamente, perfeitamente. Não é uma cidade que nem a minha, em Garça, que hoje tem 40 mil habitantes, e se continuar do jeito que está, vai para 35 mil. Então, não é dessa forma. Aí, quando se fala em 12 milhões, as pessoas não atentam, né, para a dimensão disso. Onde os senhores trabalham, o sargento trabalhou nesse ambiente, né, sargento? Com certeza. O senhor estava falando de patrulhamento, de viatura, de tudo mais. Trabalhei, inclusive, na rota aqui, fazia a Grande São Paulo também, né? Na época que eu trabalhei, fazia a Grande São Paulo, a capital toda, né? Então, é muita gente e muito problema para ser resolvido. Coronel Cangerano, essa aglomeração que nós temos com o Carnaval, que não fica restrito ao sambódromo. Perfeitamente. A última vez que nós conversamos foi sobre a Avenida Paulista. Saindo da Avenida Paulista. O carnaval ele se desenvolve em várias áreas, né? Tem o carnaval de rua, o carnaval que ocorre na Zona Oeste, na Marquês de São Vicente, o carnaval na Paulista, na Consolação, o carnaval na Zona Norte, né? Os blocos de rua. Então, todos esses aí requerem a atenção da polícia, requerem a presença da polícia, um planejamento próprio, né? Um efetivo adequado, bem posicionado para atuar. Então, o carnaval é época para nós de trabalhar. Como a virada do ano, né? O Réveillon para nós é época de trabalhar, é época de estar a posto, de estar trabalhando, né? A última vez que nós conversamos, a tua atenção era voltada no policiamento aqui na Avenida Paulista. Perfeito. Hoje o senhor está no comando do policiamento da capital. E nós sabe. falávamos sobre o roubo de celular. Aí o senhor me orientava, não fique com o celular, não sei aonde. Tá? Coronel, o senhor acha que eu não vou falar no celular na Avenida Paulista? O telefone toca, eu não vou tirar lá o telefone. Aí o senhor começou a me orientar e eu nem sabia que aquelas preocupações eu deveria ter aqui. Perfeitamente. Está um ano aí no comando capital e o ano passado estávamos na área central, passamos para a capital, né? O problema do furto e roubo de celular é um problema importante para nós. Ele reduziu nesse ano, né? O índice, todos os índices reduziram. Ele reduziu porque houve menos roubo, porque as pessoas não registraram. Conjunto de coisas. A tal da subnotificação acaba se tornando até uma paranoia, né? Mas perceba, o roubo de carro não tem subnotificação, porque se o cara tem um carro roubado, ele é obrigado a fazer o BO. Caiu 20%. E o roubo em geral, ele segue a mesma toada, por mais que as pessoas... coronel, mas tem a subnotificação. Por que teria aumentado a subnotificação do roubo na rua, né? A subnotificação, evidentemente, ela existe, mas ela também se manteve da mesma forma. Então, não é que mais gente deixou de fazer o BO. Continua igual, mas o roubo diminuiu. E o fato de ter diminuído não nos deixa confortável para relaxar com o celular. E o fato de ter diminuído também é resultado de uma série de fatores, né? A prevenção do usuário, de ter cautela quando usar, não é deixar de usar, mas pelo contrário, mas saber como usar, quando usar, estar atento. O senhor acha que eu, com essa cara de sabido que eu tenho, vou ter cautela para usar celular? Mas é um antigo frequentador da Paulista, é um antigo frequentador. A nossa preocupação maior, porque falando em carnaval, São Paulo tem uns 12 milhões, mas vem muito mais gente para cá. Arrisco dizer aqui que é o maior carnaval do Brasil, São Paulo, o maior carnaval de rua do Brasil. Vem gente de fora, vem gente de outros estados, vem da Grande São Paulo, vem do interior, vem de Bauru, vem da sua cidade, de Garça, né? Vem todos para cá. E essas pessoas que vêm pela primeira vez, que não estão acostumadas com a agressividade, pode ser um potencial vítima, porque a pessoa não vai perceber lá que alguém pode estar de olho no seu celular. Né? Os habitantes aqui de São Paulo, eles têm uma certa precaução natural, né? Ver se vai viajar para fora. Não tem nada, não tem não. Vai viajar para fora, eu lembro, fui a Orlando, e está conversando com uma pessoa, ela falou, você é morador de São Paulo? Eu falei, sou.
Ah, então você não vai ter preocupação nenhuma aqui, porque você sabe lidar com a grande cidade. Nápoles, mesma coisa. Ah, você está aqui em Nápoles, tem um furto também lá. Você é de São Paulo, você vai saber lidar aqui, enfim. Mas precaução à parte ou não é só precaução que causou a diminuição. Você tem a ação da polícia. Você tem a ação da polícia contra o roubador e o furtador. Você tem a ação da polícia contra o receptador do celular, que é a grande questão. Se alguém furta um celular, é porque alguém compra. Ele não ia furtar um celular para ficar com ele. Ele furta porque alguém compra, né? E a nossa ação é em cima, tanto do roubador, quanto do furtador, quanto do receptador. Né? Usamos tecnologia, usamos cruzamento de dados para saber onde vai acontecer o furto. Ele vai acontecer ali, vou estar ali, vou estar posicionado, eu vou pegar essa pessoa que está furtando. A pessoa que compra também tem um perfil, eu vou abordar essa pessoa, vou verificar se ela comprou um produto ilícito, e se isso ocorrer, ela vai ser chamada a responsabilidade sobre a receptação que ela praticou. Né? Nós recuperamos 5% dos celulares, que são produtos de furto, por exemplo. Né? Por que o Major, quando eu disse que eu não tenho a mínima ideia de como me portar na Avenida Paulista, Tem sim, tem sim. Eu acredito que no seu caso você tem. Quem está aqui se empenha e desenvolve no nada, pessoas na rua aí paradas, e aí passa o cara, então, uma modalidade que a gente vê da janela aqui, claro. O cara está parado ao lado da faixa, o cara passa com a bicicleta e leva embora. A gente vê daqui de cima, né? Então, eu já aprendi que eu não posso ficar na faixa ali com o celular na orelha. Por mais que se tenha um alerta sobre isso, as pessoas realmente ficam desligadas. A hora que atende o celular, ela esquece do universo e dá moleza para o assaltante, né? Isso acontece. Como o coronel falou, o roubador, ele é mais esperto que eu. Não. Ao contrário. Ele é oportunista. Ele é oportunista. Ele procura uma oportunidade. É o momento de distração. É aquele momento que você tira do bolso e você fica alheio ao entorno. Então, quem está na Avenida Paulista tem que ficar atento a essas coisas. Por isso que vai facilitar o trabalho da Polícia Militar, né? Eu vou pegar aqui isso. A gente tem uma iniciativa aqui na Central, que de forma itinerante, posicionar lá um efetivo que vai conversar com as pessoas na rua e orientá-las como se portar todos os dias. Né? Então, pode ser que o senhor depare aí com a base comunitária, com os policiais na rua lá, que vão, aqui na esquina, e vão conversar com o senhor. Sim, né? Puxa, olha, cuidado com o seu celular, faça assim, faça assado. Né? Então, é uma forma de estar sempre alertando. É evidente que se não tivesse o descuido, não teria também o furto e roubo. Tem. Né? E a gente mapeia onde isso acontece. Por isso a importância de fazer o boletim. Né? Sabemos ter de notificação, evidentemente, né? Mas tem a notificação. E onde a gente mapeou que tem, ou onde a gente sabe que tem, e que a pessoa talvez não faça a notificação, a gente posiciona o nosso efetivo das mais diversas modalidades, incluindo câmera, né? E procura fazer flagrantes. Foram 25 mil flagrantes, não é só furto com celular, evidentemente, estou falando um número bruto aqui, tá? No ano de 2018. 25 mil flagrantes, prisões em flagrantes. Né? Eu tenho roubo, eu tenho furto, eu tenho tráfico, enfim. A polícia prende bastante. São Paulo tem 230 mil encarcerados. Né? Roubar aqui é mau negócio. Furtar é mau negócio. Por isso está caindo o índice. Está caindo o índice porque se trabalha muito aqui também. A vocação da cidade é para trabalho. Né? Agora evidentemente, tem um negócio, o crime existe, o negócio da receptação existe, o negócio da venda do produto ilícito existe. E é uma grande preocupação. E um desafio continuar fazendo cair cada vez mais esses índices numa cidade superlativa, conforme falei aqui. Sargento Lara, qual é a diferença que o senhor encontrou viajando por este país todo entre as polícias? Tem algum que chamou mais atenção? A diferença é cultural, né, Zé Copé? Porque cada estado tem o seu estilo próprio de vida e o policial, como ele vem da sociedade, ele naturalmente se comporta conforme o seu estado. Então, da mesma forma que aqui em São Paulo nós temos que ter preocupações, o cidadão comum tem que ter muita preocupação, aumenta essa preocupação do policial quando está na sua hora de folga. Tem estado que a gente vê o policial entrar num coletivo, por exemplo, sem as mínimas preocupações que teríamos aqui em São Paulo. Mas não porque ele é desleixado, é porque não há necessidade mesmo, né?
naquele local ele pode ter uma faixa de guarda maior do que seria aqui em São Paulo. Então, o senhor encontrou diferenças maiores? Sem que eu tenha que ler o livro agora. Assim, maiores. Quando a gente sai de São Paulo, tirando os estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, lá para o norte, alguns estados do Nordeste, o ritmo de vida é muito diferente e a rotina dos policiais também é muito diferente, né? Então, eu tive experiências, inclusive indo para grotas, por exemplo, porque no Rio de Janeiro a gente sobe o morro, mas em Alagoas são as grotas, né? O policiamento, fui lá ver o policiamento. Subiu no morro, no Rio? Subi no morro, fui na Rocinha, no momento que estava acontecendo aquela pacificação da Rocinha, eu estive lá exatamente naquele momento. Não se identificou como sargento? Não, eu fui junto com a tropa, né, porque tinha todo aquele aparato da tropa, eu não fui lá solitariamente, porque seria uma loucura, né? Seria Sim. Uma tentativa de suicídio, mas estive naquele momento. E Florianópolis, fui em favela também, junto com o policiamento. Então, deu para perceber... Vivenciou o policiamento nesse estado. Eu acompanhei o policial na sua atividade operacional, mas também acompanhei na sua atividade. Fui na casa de alguns policiais, conheci as suas famílias. Tudo isso para escrever um livro? Tudo isso para escrever um livro. Contando exatamente o foco, porque o que acontece a gente comparar a Polícia Militar na sua estrutura de São Paulo com os demais estados, não dá nem muita comparação, fica muito longe a comparação, pelos números que o coronel acabou de apresentar mesmo do estado. Mas o ser humano ele é igual em qualquer estado, então vai mudar a sua rotina. E o meu foco estava no ser humano. Saber exatamente o que pensa, os seus anseios, as expectativas, as dificuldades que o policial tem para exercer a sua atividade. Então, a minha conversa era muito em torno disso. Então, no livro, eu apresento muita situação nessa linha, na coisa do humano, do pessoal, que sempre foi meu foco, meu trabalho sempre foi voltado para isso. O sul do país é diferente do norte, a cultura do povo completamente diferente. Totalmente diferente. Sul aqui, especificamente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sim. É bem diferente. Você está falando da polícia ou das pessoas? Se bem que é um reflexo da sociedade. A polícia é um reflexo da sociedade. Da sociedade, exatamente. É muito diferente, né? Cada estado tem o seu estilo. Né? Tem lugar que a gente chega e as pessoas ficam preocupadas com o que você está fazendo ali. Já aconteceu, inclusive, em situações, por exemplo, Pernambuco, eu estava fazendo uma foto de uma manifestação dos policiais lá, e um policial veio me intimar, por que você está fotografando, o que você quer, mas veio de forma ríspida. Sim. E porque eu estava em traje civis fotografando todo mundo, ele quer saber por que isso. No sertão do Sergipe, a mesma coisa. Então, em contrapartida, em outros estados, você chega e você é estranho, mas vem cá, vou tomar um café, você quer uma bolacha no Rio Grande do Sul, quer tomar um chimarrão, e você tomando chimarrão, você é aceito no meio do seio de amizade. Cada lugar tem o seu estilo próprio, né? Mas o que me chamou a atenção foi exatamente o quanto, em qualquer lugar do país, os policiais se doam além das suas possibilidades ou das condições que eles são apresentados para fazer o seu trabalho. Isso aí realmente é uma coisa que eu consegui detectar no país todo. Um registro da AFIPESP, nossa parceira, desde o início do programa, nós já estamos no 19º ano de Gente que Fala, e a AFIPESP, por meio da Coordenadoria de Educação e Cultura, mantém para visitação pública um acervo sobre a Revolução Constitucionalista de 32, para homenagear e relembrar o marco histórico do Estado de São Paulo. Documentos, peças e materiais diversos contam a história da Guerra Paulista, na qual São Paulo se posicionou contrária aos desmandos de Getúlio Vargas em uma sala de exposição. Os interessados em visitar o espaço devem comparecer na rua Venceslau Braz, 206, Saguão, das 8h30 às 4h30 da tarde. Visitas monitoradas, entrem em contato com os telefones através do telefone 3293-9581, 3293-9588. Quem possuir alguma peça ou algum documento histórico sobre a Revolução de 32 e queira doar para o acervo, envie e-mail para cultura@afipesp.org.br. Confirmando alguém que queira fazer uma doação, cultura@afipesp.org.br.
Gente que Fala retornará em instantes. Você está ouvindo Gente que Fala. Acompanhe aqui na Rádio Trianon Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Apresentação, Dr. Pablo Frage Filho. Vai tomando o seu banho, vai cantando no chuveiro. Não economiza água, vai gastando o dia inteiro. Na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro. Pode chamar na consciência, você é um cara maneiro. Essa água ostentação não combina com verão. Mas mulher, onde que se liga mesmo? Esse verão, iniciado, não me custa as coisas. Claro, hoje, cada é necessário. Sabesp, no Estado de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. No Gente que Fala hoje, estamos recebendo o Coronel Flamarion Ruiz, que é presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil. O Coronel Cangerana, que é comandante do CPC, é o Comando de Policiamento da Capital. O Major Sérgio Aguiar, o Major é historiador, já está na reserva e agora se dedica muito mais ao estudo da nossa história, e também o Sargento Lago, Sargento Samuel do Lago, que escreveu o livro A Realidade do Policial Militar. Coronel Flamarion Ruiz, o senhor está fazendo anotações e mais anotações. Eu quero alertar o senhor que o Congresso muda hoje. Então, o senhor está pensando na previdência dos militares, o que pode surpreendê-lo? De tudo que foi falado aqui sobre as características locais e praticamente da obrigação do policial, e de modo geral, aquilo que a sociedade instituiu como regra para que a lei fosse obedecida de plano, né? Porque o que nós temos no nosso país é uma tendência aos recursos ao Poder Judiciário. E nós conhecemos quanto tempo demora para que se recorra ao Poder Judiciário. Os recursos feitos ao Poder Judiciário, obviamente, são de norma em qualquer país do mundo. No entanto, quem atende aquilo que é relevante, mais absolutamente relevante para a sociedade, quem atende isso de imediato é a Polícia Militar pelo 190. E nós temos um orgulho muito grande de ter aqui milhões e milhões de chamados no estado inteiro e sermos referência daquilo que foi criado aqui, desde o antigo telefone 227-3333 até os dias atuais, daquilo que é o de melhor, o que existe de melhor em toda a sociedade do mundo. Se você for para Hong Kong, se você for para o Canadá, qualquer uma das boas cidades que tem lá, ou mesmo nos Estados Unidos, você vai ver que lá eles usam números diferentes, do 90, 911, 110 na Europa, coisa do tipo. Mas o atendimento tem que ser eminente, tem que ser imediato. Isto é uma característica que demonstra a condição do policial ter que estar presente durante todo o tempo e em todas as circunstâncias, pronto para socorrer a sociedade naquilo que é a sua emergência. Porque a emergência pode ser do conjunto do grupo, mas geralmente são emergências de cunho pessoal. É a ameaça, né? É a tentativa de entrar numa residência onde tem crianças e uma mulher, etc. E nós conhecemos o outro lado da face da necessidade que a sociedade tem deste chamado pronto atendimento. Nós, aqui em São Paulo, obviamente, compramos o primeiro centro de emergência em 1969, que foi exatamente quando eu entrei na polícia, e ainda era força pública. E, a partir daí, nós nos multiplicamos em busca da eficiência para responder à sociedade naquilo que seriam as emergências coletivas e as emergências pessoais. Essa característica demanda, sim, um esforço muito grande
por parte desse profissional. E é justamente sobre isso que nós estamos discutindo a todo momento no Congresso Nacional, nos ministérios e assim por diante. Na nossa provável ida agora, em dia 6, para um meeting lá no Congresso, é exatamente sobre essa questão, porque nós entendemos que aquele que a sociedade busca o esforço além daquilo que se espera, nós entendemos, e não paga para fazer isso, o que não acontece nos outros países, diga-se de passagem, nós entendemos que deveriam ser olhados de maneira um pouquinho diferenciada e que esta questão, né, que você, por exemplo, abre a CLT, então lá você tem toda uma convergência de atender aos recursos e às condições humanas para prestar um bom serviço para a produção do sabonete, do automóvel, etc. No caso do policial, esta visão é muito tênue e a gente precisa, assim, enquanto associação que eu estou aqui representando, e a Associação dos Oficiais também, com muito orgulho, diga-se de passagem, que eu sou membro da diretoria, Coronel Chiari é o presidente, eu vou dizer aqui que nós nos preocupamos sobremaneira com esta questão. Por exemplo, a CLT garante 43 direitos trabalhistas, dos quais o policial militar só tem 6. E o Estado sabe disso, e todo mundo sabe disso. Então, essa questão de aumento de tempo de serviço, ou aumento da cota de participação, no nosso modo de ver, é uma ironia, é um processo deletério para a própria servidão que é feita por esses indivíduos. Coronel Flammarion, deixa eu interrompê-lo para me ver na mente um detalhe aqui. A gente está há algum tempo aí, no governo anterior, aliás, o governo anterior é anterior e anterior e anterior, né? Ele não se alterou, não se alternou, havia a proposta de unificação das polícias. Então, vibraram com a história de unificação das polícias. A única coisa que aconteceu foi retirar a palavra militar das viaturas. De unificação não teve nada, só acabou com a palavra militar nas viaturas da polícia militar. Então, todo mundo, a polícia está unificada. Um grande blefe. Mas quando se fala em previdência, aposentadoria de militar, a gente imagina aquele militar que está lá nas fronteiras, tal. Mas a polícia militar fica aqui a incógnita, se é militar realmente pelo nome ou se é um funcionário público no estado de São Paulo. Dá para diferenciar isso? Então, essa questão é uma questão doutrinária. Isso que eu quero escrever lá, defender. É uma questão doutrinária e de fundamental importância para se entender, porque se busca a característica da legislação e dos códigos todos de responsabilização, que são os regulamentos disciplinares, etc., Código Militar, para que, de imediato, você, de certo modo, imponha uma determinada ordem para que situações sejam cumpridas. O senhor tem que cumprir este código militar que o major se referiu, mas não está inserido nos direitos do militar. Exatamente. Então, a sociedade foi muito pródiga em estabelecer regras e normas para cumprimento de determinadas necessidades, mas ela foi muito omissa, e eu tive a oportunidade de falar isso no Congresso Nacional, tá? No aniversário da Constituição, de 1988, né? Eu tive a oportunidade de me manifestar sobre essa questão. Quem se omitiu? Quem se omitiu foi o legislador, que não se revestiu, não foi a fundo, não se interessa em ir até a ponta para saber o sacrifício que se está fazendo. Então, quando eu digo, por exemplo, que o policial tem 6 direitos, eu vou até elencá-los aqui, até anotei para não esquecer. Férias anuais, 13º, salário família, licença gestante, licença paternidade e direito a pedir creche para o seu filho. Pedir pode, receber não. Aí são outros 500. Né? Se tem condições, se tem, se não, não. Então, essa questão, que essas 6 características que estão embutidas na base daquilo que seriam os direitos do cidadão comum,
não são garantidas ao policial militar daquela maneira como a gente pretenderia. Nem a sociedade se importou em dar a devida relevância para cada uma desses tipos de atenção, para que garantam ao próprio policial a sua consciência, o seu melhor na aplicação do seu esforço na atividade física. Então, a família é deixada de lado, a saúde é deixada de lado e tal. Então, quando nós nos relacionamos, e existem trabalhos significativos nisso, até eu estava recebendo aqui uma mensagem de um colega que escreveu extensamente sobre isso, que é o coronel Correia Leite, Wilson Correia Leite, e pedi a monografia dele justamente para trocar algumas ideias, exatamente sobre a questão ocupacional. Porque, veja bem, se eu tenho o meu produtor de automóvel lá, que observa a costura, que vê lá como é que está sendo feito, etc., e se aplica em fornecer um bom produto, ora, nós, como oficiais e como praças da polícia, nós temos a intenção de aplicar para o nosso atendimento aquilo que nós entendemos que qualifica o cidadão que vive naquele ambiente social. Ou seja, conforme... Por que São Paulo é diferente em alguns aspectos? Exatamente porque aqui nós temos uma qualificação de atendimento de serviços um pouco melhor do que essa qualificação que o coronel Cogerana descreveu, então, não é o policiamento, é a redução das infrações na sociedade. Quando se fala no policial, o pessoal pensa sempre diminuir estatísticas criminais. Eu vou um pouco mais adiante. O cidadão gostaria de ter uma atenção mais dignificante por parte de qualquer um, seja no médico, seja do enfermeiro, seja do policial. E nós, naquilo que nós entendemos que é relevante para a atividade, nós trabalhamos buscando isso. Ora, uma entidade que se preocupa em fazer isso tempo integral e que ganha prêmios por fazer isso e que tem as mesmas condições em quantidade de homens, etc., e produz o resultado que nós produzimos, deveria ter, por parte do administrador público, o respeito por fazer isso. Eu trabalhei com o Aguiar há alguns tempos, ele trabalhou também na área de comunicações, assim como o Cangerano. Quando você se aplica em fazer a área de comunicação funcionar, você está imaginando atrás o socorro que você precisa garantir para aquele cidadão naquele momento que ele precisa. Depois que vai se tentar compor judicialmente pelo direito civil, pelo direito penal, é uma consequência que não deveria a sociedade assumir. A responsabilidade está em prevenir, não em remediar, porque remediar, existe um aquilatamento desse remediar imensurável. Então, por exemplo, eu vou conseguir que o pai de família que foi morto e tal, a sua família seja atendida. Ora, juridicamente, bonito isso. Só que na prática, o que importa é que aquele homem não fosse morto. Não tivesse nenhuma ação por lado daquilo que nós entendemos que é fora da lei. Entende? Então, essa questão de você não ter 43 direitos, ou melhor, só ter 6 desses direitos, daquilo que é estabelecido como regra para boa produção, como regra de atuação por parte das administrações, sejam civis, particulares ou estatais, para que o cidadão produza alguma coisa positiva, isso não está sendo olhado aqui, como eu falei, prodigamente, obrigações nós temos à vontade, o que nós não temos, e aí nós não aceitamos, é o respaldo de garantir essas situações de modo particular. Vejamos o caso do Brumadinho e o bombeiro. Eu aqui represento também os bombeiros. A minha associação é dos militares estaduais do Brasil. Vejamos lá como é que está o empenho do bombeiro lá. Horas, o cidadão entra a serviço 4 horas da manhã e sai 11 horas da noite, todo dia. O que a sociedade local espera? Será que a sociedade reconhece? O 190 é reconhecido. Olha o resultado da última eleição. Nós somos reconhecidos pela comunidade. Com que orgulho eu andei pela Paulista, já longe do meu tempo aí, nas manifestações que foram feitas, e o aplauso natural que ocorre quando algumas pessoas se veem em frente ao policial.
Por que acontece uma coisa dessa e o administrador não enxerga? Ora, o administrador tem um custo político de não fazer isso. O que nós estamos fazendo na atualidade é justamente colocar os pingos nos is. Eu apenas, para fazer uma breve Porque eu tenho uma citação... pergunta quando o senhor fala de colocar os pingos nos is. Até agora, o senhor colocou os pingos nos is para uma guarnição. Essa guarnição muda hoje. O senhor vai ter que pontuar todos os is de novo. Então, essa guarnição muda hoje, mas... Falando na linguagem militar, a guarnição muda hoje. No caso dos deputados, apenas 100 foram mudados, são 513 ao todo. Então, é significativo... o 413 já o conhece. 413 já sabem das nossas lides e o que nós pleiteamos. Eu vou dar um dado sui generis. Lei orgânica da Estamos de olho para saber o que vai acontecer com a previdência deles. Então, todos nós estamos, né? Veja bem, eu vou dar um dado sui generis, né? A polícia como um todo e as circunstâncias das suas qualificações para atender às particularidades da necessidade operacional da polícia. Eu vou dar um dado que é importante. Está no Congresso Nacional, desde 2001, a aprovação da Lei Orgânica das Polícias Militares. E dos bombeiros. Estava na ativa. Estava na ativa. Então, a relevância do que é tratado, a relevância do que é tratado na área de segurança pública transforma-se numa piada, numa sinecura, numa coisa fora da necessidade do ser humano. Essa questão, para nós, é absolutamente inaceitável. O comandante-geral nosso, Coronel Salles, numa feliz abordagem, ele disse que a Polícia Militar espera que a administração pública e a sociedade reconheça que o policial militar não pode e não deve trabalhar mais do que 30 anos. Eu também sou dessa opinião. E eu vou dizer aos senhores aqui, quem, em sã consciência, eu fiz as contas, eu acho que o Aguiar deve ter feito também, eu fiquei 35 anos na polícia. Eu somente fiquei fora do serviço de final de ano em 7 oportunidades. 5 delas porque eu estava à disposição do tribunal. Estava trabalhando. Estava trabalhando. Quer dizer, estava sobre aviso, etc. Mas eu pude pegar a família, etc. Então, eu estou falando 35 anos. Eu estou falando em 7 oportunidades eu tive condições. E em 2 delas eu estava em curso, fora de São Paulo. Então, eu sou obrigado a fazer um parêntese para dizer uma coisa. As pessoas, eu conheço o mundo. Né? A minha tese, eu até fiz questão de mandar para a Zenilda, né? A minha tese de doutorado é sobre a polícia de Washington. Eu tive lá, eu fiquei junto, eu sei o que trata, mas não estive somente lá. Eu estive em Nova York, estive em Chicago, estive em Vancouver, estive em Ottawa, estive em Montreal, estive na Europa, em várias cidades. Como é que é tratado a parte de previdência do policial? De maneira surpreendentemente diferente daquilo que querem caracterizar aqui. Porque se espera do policial a plena condição de se afastar de todos os problemas, inclusive da família, dedicação exclusiva. Exatamente, para a dedicação exclusiva. É essa questão que, para o administrador público normal, ele é dedicação exclusiva porque ele faz os 8 horas, só que ele não trabalha no final de semana, ele não trabalha noturno, ele não faz desocupação de favela, ele não cai na fossa cética montada no meio da rua, ele não tem nenhuma, além do que outras coisas que aqui nós superamos com o passar do tempo, como, por exemplo, o socorro de emergência médica e tal, que a gente ainda é obrigado a cobrar e exigir, etc., que muitas vezes não são correspondentes àquilo que é a esperança que nós temos de fazer valer uma garantia de humanidade a uma pessoa em qualquer circunstância que ela esteja.
seja ele mendigo, seja ele cidadão comum, seja ele rico, seja ele bateu um carro Cayenne, não sei das quantas, nós vamos lá e socorremos o dano maior. Então, quero fazer uma pergunta essa aí. questão é uma questão, para nós, fundamental. E a gente, Sérgio. só para encerrar o breve assunto, eu vou dizer que da maneira como, e a gente poderia, numa outra oportunidade, estender isso com mais vagar, né? Da maneira como as pessoas estão tocando, não é? A reforma da Previdência, eu acho que está faltando alguém aí na reforma da Previdência. E esse alguém é exatamente alguém que paga a Previdência. Eu estou aposentado desde 2000, na reserva, desde 2004, e continuo sendo cobrado de todas as previdências, etc. Então, a questão, exatamente, a questão é a seguinte: estão esquecendo de perguntar para o cliente, que é o cidadão que contribui com. Não pergunta, então vem lá os luminares, ocupam o espaço no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, nos ministérios, e traduzem aquilo em sentenças sobre como consertar a Previdência. Alguém, por acaso, perguntou quanto custa a administração dessa Previdência? Alguém, por acaso, perguntou se os funcionários da Previdência recebem o limite da Previdência? Alguma coisa está errada. Muito errado. Mas, Jorge Sérgio, rapidamente, estamos no final, já próximo do final, mas eu gostaria que o senhor dissesse sobre a reinauguração do museu, um acervo histórico da Polícia Militar. Bom, eu tenho feito algumas visitas, né, ao acervo do museu. Convido, né, aos ouvintes do programa, usando qualquer também, puder fazer uma visita. Lá nós temos o Coronel Galdino. Quando o Coronel Galdino assumiu lá, ele enfrentou vários problemas, como é normal, com todas as áreas da cultura no país, né? Então, o museu, ele tem uma dificuldade séria, como todos os museus, e ele tem uma subordinação à Secretaria de Segurança Pública, então ela tem uma dificuldade para captar recursos. Então, é difícil você manter o acervo. Então, as pessoas procuram o museu para doação e todas as peças, elas precisam ser recuperadas. Então, hoje, o Museu da Polícia Militar do Estado, ele fornece know-how a outros museus, na rua Jorge Miranda. Fica do lado do metrô Tiradentes, que quando nós começamos a conversar, fica do lado oposto do quartel do Comando Geral. Do lado direito nós temos a FATEC e do outro lado nós temos o prédio histórico do quartel do 1º de Choque, também conhecido como o quartel da Rota. Todo aquele complexo, inclusive o museu, ele foi projetado pelo engenheiro e pelo escritório do engenheiro Álvares Ramos de Azevedo. Eu posso ir lá visitar? A hora que seria como é que faz para visitar? Não, mas chega lá, o horário do expediente só não funciona na segunda-feira. De terça a sexta, né? Tem um livro lá, o senhor vai ser recebido lá por policiais militares que estão alocados lá para receber. O efetivo é pequeno, né? Mas tem o Facebook, né? Tem o blog também do museu, que ele Museu da Polícia Militar. Museu da Polícia Militar, né? Do Estado de São Paulo. Então, é super fácil, né? Temos algumas peças lá no Facebook, mas lá é interessante ver em loco lá o avanço tecnológico da Polícia Militar, porque, como bem exemplificou o Coronel Cangerana, tudo que é de tecnologia nova começa em São Paulo. Eu trabalhei 13 anos no Comando Geral, na área estratégica, né, na área que converge a parte dos manuais, a parte dos programas de policiamento, que é a área estratégica do governo do Estado de São Paulo. É ele que determina a alocação de recursos e de programas da Polícia Militar. Cabe à Polícia Militar desenvolver esses programas. Então, quando a gente vai no museu, a gente vê o histórico dos outros governadores, as outras autoridades. Então, o senhor vai ver lá como que era o equipamento da década de 50.
como que era o equipamento da década de 60 e a evolução desses equipamentos. Então, viaturas históricas que estavam escondidas do público, só vai ter acesso lá. Como é que era feito o combate, o controle de distúrbio civil na década de 60? Só vai ter lá os equipamentos, só vai ter lá o jato d'água. Então, cada borrachada. Exatamente. Tem lá. Então, tinha que correr ser bom. Hoje você tem um equipamento que é borracha, mas na década de 60 não era borracha. Era madeira. Então, está lá o equipamento. É diferente. Só vai ter as motos, só vai ter fotos. Não, mas é interessante ver como é que evoluiu, né? Onde eu encontro o livro A Realidade do Policial Militar Sargento Lago? Como é que é, Papa Mike? Papa Mike. O livro ele pode ser adquirido se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho. Tem o site, né, sargentolago.com.br, e também pelo telefone 11 98259 1412. O senhor não toca nesse CD? Que o senhor eu também canto, componho. As músicas Sargento Lago. Né? CD apenas o policial foi o último CD que eu lancei. Inclusive, eu lancei junto com esse livro. Sim. Tem outros CDs? Tenho mais 3 CDs, todos com canções que retratam a rotina policial. Eu toco cavaquinho e violão. Mas no CD eu coloco vários ritmos, porque a pessoa, o que nós temos em comum é o tema, que é a polícia, né? E aí, se a pessoa não gosta de samba, tem reggae, se não gosta de reggae, tem rap, tem gospel, tem de todos os ritmos, mas sempre retratando a Polícia Militar. E uma das canções que a gente tem, que ficou um pouco mais conhecida, é a canção Somos a Polícia Militar, que a gente compôs em 93, eu e o Capitão Rivaldo na época. Como é que é? Somos a Polícia Militar, juntos lado a lado para o seu bem-estar. Esse é o refrão. Parabéns. Coronel Cangerana, o senhor me orienta para esse carnaval, por favor. Eu vou transgredir todas as orientações do senhor, mas, por favor. Orientação sempre é para ter cuidado com os pertences. E aproveitar o carnaval, você vai encontrar a Polícia Militar lá, próxima de você, com certeza absoluta. E é o carnaval mais seguro do Brasil, além de ser o maior do Brasil. Eu agradeço ao Coronel Flamarion Ruiz, ao Coronel Cangerana. O Coronel Flamarion Ruiz é vice-presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil. O Coronel Cangerana é comandante do policiamento da capital. Também o Major Sérgio Aguiar, que é historiador da Polícia Militar, um historiador, um dedicado à história não apenas da Polícia Militar, mas há muito mais ainda a nossa história, né? Somente o Estado de São Paulo, não é isso? Major Sérgio Aguiar. E também o Sargento Lago, que esteve conosco mostrando esse livro. Depois tem que vir aqui com o cavaquinho, com o violão, para fazer mais dessas músicas aqui. Estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Caminha. Gratos, até lá. Deixa eu fazer uma foto com os dois. Vai fazer? Já pensou?